Oi, meu nome é Adina Dantas, aqui do canal Diário de um Papagaio. E a gente vai conversar, na verdade a gente vai falar sobre responder um dos e-mails dos nossos seguidores. E o papo vai rolar sobre essa mosquinha azul que pica todo mundo que começa a criar e não consegue parar em uma só ave. E tem o primeiro, vem o segundo, o terceiro, e daqui a pouco tem muitos. Será que dá problema? Será que eu posso juntar todo mundo num único viveiro? É sobre isso que a gente vai falar. Sobre isso o e-mail. O vídeo está muito bom, fique ligado. E se você gostar, se você é fã do nosso canal, melhor maneira de agradecer é compartilhando o nosso conteúdo. Tá certo? Conto com vocês. Fica ligado aí no vídeo. Vamos lá. O e-mail. Olá, Adna. Boa tarde. Me chamo Leonardo e primeiramente quero elogiar seu canal. Parabéns pelas informações que você passa. Ajuda muito a tirar nossas dúvidas. Que bom, né? O objetivo é esse, é melhorar a vida dos papagaios e facilitar a vida dos tutores. E quando a gente consegue atingir o objetivo, é trabalho realizado. Isso é muito bom, sempre que eu leio isso. Comprei um papagaio recentemente, ainda não o peguei, ele está no criadouro, a previsão é para dezembro. Estou cada dia mais apaixonado por estas aves. Quando pegar ele, a princípio ficará em uma gaiola grande, mas já estou finalizando a construção de um viveiro num espaço que tenho aqui em casa. Ele terá 2,70 de altura por 3,70 de comprimento e 2,40 de largura. Agora a minha dúvida. Não quero ficar só com papagaio. Pretendo adquirir um arara canindé, um ringneck, tenho certeza que virá outros psitacídeos. A gente acaba viciando nesses bichinhos. Posso então criá-los juntos nesse viveiro? Queria sua orientação. Ou se de repente posso ter mais aves, mas sendo da mesma espécie. Fico no aguardo da resposta. Bem, se você pretende ter uma arara, esse viveiro aí seria só para ela, na verdade. Seria só para ela. Se você tem plano futuro, esse tamanho seria só para ela. Não é legal você juntar aves de tamanhos diferentes, principalmente, vamos botar um papagaio e uma arara. Eles já não são aves que se bicam muito. Isso não é regra também, não quer dizer que nem há casos de papagaio com araras que se dão bem, mas em via de regra são aves que não dá certo ser colocada no viveiro, assim como também o ringneck, que tem fama de ser uma ave de temperamento bem difícil, principalmente quando ela fica adulta. Então não seria legal juntar todo mundo e aves tão diferentes assim. E se você vai colocar junto, o ideal é que sejam aves do mesmo porte. Mas sempre é importante no momento que você vai fazer esse planejamento de quais aves você vai criar, avaliar, principalmente com um profissional. Você pode conversar isso com um médico veterinário que seja especialista em silvestres e exóticos. É muito bom um que entenda de comportamento. Então eu te sugeria um especialista em comportamento animal, um biólogo, alguém assim, que te falasse sobre as características da espécie. Muda um pouquinho, né, das características de uma ave de criadouro para uma ave pet. O comportamento dela dentro de criadouro é um, e uma ave pet já é outro comportamento. Mas existem características de personalidade que são bem marcantes em cada espécie. Então, na hora que a gente vai compor um viveiro misto, a gente tem que estudar muito o que vai ter dentro desse viveiro misto. Mas sempre pensando que quando você coloca uma ave grande como uma arara com uma ave bem pequenininha,
ou uma ave forte e dominante como um papagaio com outra ave pequena, pode ter acidentes sérios. E acidentes sérios que eu digo, eles chegam a matar ou ferir gravemente. Ou decepar membros, esse tipo de coisa. Há acidentes bem sérios que ocorrem quando você junta. A pessoa pode até chegar e dizer, mas você não tem vários aí. Aí a gente tem que entender que são situações diferentes. Eu tenho viveiros individuais, que quando eu preciso prender, eu fecho eles lá dentro. E esses viveiros ficam dentro de uma área estelada de 100 metros quadrados. E que eles ficam soltos ali. Tem duas aves, tem uma ave aqui, a Marianinha, que ela pegou birra do papagaio. Se eles estão todos soltos nessa área e ela começa a encher o saco do papagaio, ele voa e vai para outro lugar e ela vai fazer as brincadeiras dela. E a coisa anda, funciona. Mas se ela, por um acaso, como já aconteceu aqui, o papagaio está dentro e o viveiro está fechado, e ela entrou porque ela é menor e passa pela grade dele, ela começa a bater nele e não tem para onde ele fugir. Então, em espaços menores, assim, 2 metros, 3, fechados, espaços que não tem para onde a ave fugir, geralmente termina em acidente e termina em alguém machucado. Não dá certo ficar preso dentro de uma gaiola ou dentro de um viveiro. Aves diferentes, muito diferentes, principalmente em tamanho. Alguém vai sair machucado nessa história. E sempre tem que ter o plano B também. Se você quer ter bandos mistos, você precisa ter o plano B, que seria outro local para, no caso, por exemplo, Mariana, Tó e Pedrinho conviviam por 2 anos junto com as calopsitas, esses 2 anos sem dar problema, até um belo dia que a Marianinha deu uma surra numa calopsita e quase matou a minha calopsita. Então eu tive que construir outro viveiro e separei os 3. E os 3 hoje vivem em outro viveiro. Então você sempre tem que ter esse plano B, um viveiro guardado, uma gaiola grande, um local que você possa construir um segundo viveiro se precisar. Porque vai ter situações até de uma delas ficar doente que você vai precisar separar. Ou aves que desenvolvem uma certa intolerância e birra com outra tão séria que se você insistir em deixar junto, elas acabam se matando. Então, tem que pensar em tudo isso. Outro aspecto importante nesse quesito é que você tem que ter uma área de escape. Você precisa ter uma área de escape, como eu expliquei agora há pouco. Outro ponto aí importante que eu não posso deixar de mencionar aqui, é que quanto mais misto, seja esse seu bando, mais complexo, mais difícil de você manejar, mais chances de ter esses problemas de convivência, né? Então, o meu manejo hoje é muito mais difícil porque eu tenho aves muito diferentes, de tamanhos e personalidade muito diferentes. Se eu tivesse seguido a linha, como os papagaios foram os primeiros, de ter ficado só com papagaio, talvez minha relação hoje com os meus, ou com a azeitona, que é o mais difícil que eu tenho, fosse mais fácil. Mas como eu tenho um bando misto e gera ciúme e gera pedido de atenção e eu tenho que me desdobrar para dar um pouco de atenção a todos, e são de tamanhos diferentes, com necessidades diferentes, personalidades bem diferentes, né? Uns são mais agitados, outros mais calmos, e isso tudo dificulta o seu manejo. Isso tudo também aumenta a chance de ter problemas. E você não vai notar muito isso logo que você comprar ou quando eles forem novinhos, pode acontecer. Mas quando eles começarem a chegar na adolescência, que eles vão ficando difícil, quando chegar na idade adulta, aí a coisa começa a pegar fogo e começa a ficar mais difícil. Então, é um caso a se pensar mesmo, você pode fazer um bando misto, mas estando ciente de tudo isso e sabendo que é muito mais difícil quando você vai criar todo mundo num espaço comum. Então, quando você for escolher,
você tem que pensar, pesquisar o temperamento, a personalidade da ave, isso aí é a surpresa, a personalidade, né? Não tem como você adivinhar quando você compra um filhotinho. Os tipos de espécie e o tamanho. A questão da maturidade sexual é bem complicado quando está todo mundo ficando adulto, todo mundo ficando adolescente, todo mundo querendo se firmar, todo mundo querendo brigar por território, todo mundo querendo pegar a liderança, fica bem complicado também. Então você tem que pensar que filhotinho é uma coisa, mas a criação ela começa a ficar séria lá para os 4, 5, 6 anos, é que você vai ver o que é criar mesmo, que ele fixa a personalidade dele e é muito diferente a personalidade de uma ave adulta de um filhotinho. E fixar aqui para você que o fato também de se você escolher criar uma mesma espécie, né? Eu hoje, se eu fosse começar, eu acho que eu teria só uma espécie, seria mais fácil para mim. Eu estou pensando na facilidade, não na minha paixão, porque eu fui comprando por paixão pelas espécies, né? Mas já parei, me dá vontade. Às vezes eu olho as aves lá do criadouro mandarim, muitas vezes eu seguro no telefone e vou fazer a encomenda a Pedro e eu tento me segurar porque eu penso nos meus filhos. Eu penso nos projetos deles, penso que eles querem viajar, que eles querem, sabe, fazer a vida profissional deles, ter oportunidades fora do país. E então eu tenho que pensar o que vai ser dessas aves se acontecer alguma coisa comigo se eu me for. E hoje isso me segura para não comprar mais, porque eu já tenho uma certa quantidade, né? Então tá bom. Hoje, se eu fosse começar, acho que por essa facilidade eu teria só uma espécie. Mesmo assim, não garante que vai dar certo. Pode ser que eu criasse 5 papagaios e 2 deles desse problema e tivesse que separar. Então você tem que também contar com isso. Então é isso, Leonardo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que o vídeo te ajude de alguma forma. Reflita muito, né? Você comprou o papagaio, então respire, pense, reflita, maneje ele antes de você decidir. Se você decidir por outras aves, saiba escolher bem, procure a ajuda de um profissional que te oriente, o próprio criadouro. E boa sorte aí! Lá ela pegou o pedacinho do galinho dela ali. Ah, Lalinha sem vergonha. Você ri todas as gravações, treme por sua causa. Meu pai. Eita, pedação da árvore que tu arrancou, hein? Mataram a árvore todinha, toda esburacada. Olha. Você ri isso, controle.